tudo bem? Professora Daniela Antonello, mais uma semana com vocês e chegamos na semana de estudos em casa de número 20 e vamos continuar a trabalhar com o livro didático volume 3. Então, pegue o seu livro didático e me acompanhe. Pessoal, essa semana nós vamos trabalhar com as equações polinomiais do segundo grau. Vamos retomar a situação da piscina apresentada na abertura do capítulo. Veja que o comprimento e a largura são iguais a x e a x menos 25. Considere essas medidas em metros. A expressão que representa a área da superfície plana ocupada pela piscina é x que multiplica x menos 25, ou ainda, se eu aplicar a propriedade distributiva, x ao quadrado menos 25x. Se essa área for igual a 1.250 metros quadrados, podemos escrever a seguinte equação: x ao quadrado menos 25x igual a 1.250. Fazendo as operações necessárias para escrever todos os termos no primeiro membro, obtemos x² menos 25x menos 1.250 igual a zero. E esse é um exemplo de uma equação de segundo grau. Chamamos de equação polinomial do segundo grau, ou apenas equação do segundo grau, toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Com coeficientes a, b e c pertencente aos números reais, porém o número a não pode ser zero, ele precisa ser diferente de zero. E se observarmos essa forma geral da equação, vemos que o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é chamado de termo independente. Ou seja, ele não tem uma incógnita que o acompanha. A denominação equação de segundo grau é uma referência ao fato de a incógnita x aparecer elevada ao quadrado, ou seja, ao fato de ter um expoente 2, e esse ser o maior expoente da incógnita presente na equação. O símbolo e significa pertence. Assim, os coeficientes a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Além disso, o coeficiente a deve ser não nulo, ou seja, diferente de zero, porque caso contrário, não teríamos a incógnita x com expoente 2. E a equação, então, não seria mais do segundo grau. Observe os coeficientes a, b e c da equação. X ao quadrado menos 25x menos 1.250 igual a zero. Percebemos que quando falamos x ao quadrado, estamos falando 1x ao quadrado. Então, o valor do coeficiente a é 1. Menos 25x, temos o valor do coeficiente b igual a menos 25. E o menos 1.250 é o coeficiente c, ou seja, o nosso termo independente. Agora, veja outros exemplos de equação de segundo grau e complete a tabela com os respectivos valores dos coeficientes a, b e c. Primeira equação: 2x² mais x menos 10 igual a zero. Então, nessa equação, nós temos que o a vale menos 2, que o b vale 1 e que o c vale menos 10. Segunda equação dessa tabela: 2x² mais 12 mais 3x igual a zero. Perceba que a posição dos coeficientes a e b está trocada, porque os termos estão trocados da equação na forma geral que eu te apresentei. Assim, o valor do a é igual a 2, o valor do b é igual a 3 e o valor do c é igual a 12. No terceiro exemplo, temos x² mais 12x igual a zero. Percebam que nós temos dois termos no primeiro membro dessa equação.
Logo, um dos coeficientes será nulo. E assim, o coeficiente A vale 1, o B vale 12 e o C é 0. Na penúltima equação dessa tabela, temos 3x² menos 16 igual a 0. Mais uma vez com dois termos. Só que agora eu percebo que o coeficiente 0 é o B. O coeficiente A é o 3 e o coeficiente C é o menos 16. No último exemplo, temos a equação menos 5x² igual a 0. E aí a gente percebe que o único valor não nulo é o do coeficiente A, que é igual a menos 5. Tanto o coeficiente B quanto o C valem 0 nessa equação. Observe que em algumas das equações acima, nós temos os coeficientes B igual a 0 ou C igual a 0. Nos casos em que isso acontece, dizemos que a nossa equação é incompleta. Por exemplo, as equações x² mais 12x igual a 0, 3x² menos 16 igual a 0 e menos 5x² igual a 0 são incompletas, enquanto as demais são completas, porque nenhum dos seus coeficientes é nulo. Resolver uma equação é determinar todos os valores da incógnita que satisfazem a equação, isto é, os valores que tornam a igualdade verdadeira. Esses valores são chamados de raízes da equação. Sobre o número de raízes de uma equação do segundo grau, pode acontecer um dos seguintes casos. Ela pode apresentar duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais, ou não apresentar raízes reais. Chamamos de solução ou raiz da equação o número real que, ao ser substituído na incógnita, torna a igualdade verdadeira. Ainda sobre x² menos 25x menos 1.250 igual a 0, que representa a área da piscina, substitua o x pelo valor informado em cada item e verifique quais deles são raízes dessa equação. Na letra A, temos o x igual a 50. Então, quando eu vou fazer a substituição desse valor 50 na equação, eu vou ficar com 50² menos 25 vezes 50 menos 1.250 igual a 0. 50², 2.500, menos 1.250, menos 1.250 igual a 0. Ou seja, eu fiquei com 0 igual a 0. Logo, o 50 é raiz para essa equação. Na letra B, x igual a menos 40. Então, eu tenho menos 40², menos 25 vezes o menos 40, menos 1.250. Menos 40², 1.600. Menos 25 vezes menos 40, mais 1.000. Menos 1.250. Percebam que eu cheguei em 1.350 igual a 0. Isso não é uma igualdade. Portanto, o menos 40 não é raiz para essa equação. Na letra C, se o x for menos 25, então temos menos 25², menos 25 vezes o menos 25, menos 1.250 igual a 0. Quando eu faço menos 25 elevado ao quadrado, vou ficar com 625 mais 625 menos 1.250. E cheguei na igualdade, 0 é igual a 0. Portanto, o menos 25 também é raiz para essa equação. Observe que x é a medida de um dos lados da piscina. Por isso, só pode assumir valores maiores do que 0. Nessa situação, pessoal, entre as duas soluções encontradas anteriormente, para essa equação x² menos 25x menos 1.250 igual a 0,
A única válida para o problema da piscina é o 50. Assim, as medidas do comprimento e da largura dessa piscina são x, que é igual a 50, então temos 50 metros para o comprimento dessa piscina, e a largura é x menos 25, 50 menos 25 é igual a 25 metros. Vamos trabalhar um pouquinho agora a equação polinomial do segundo grau incompleta. Mas vamos trabalhar com a incompleta para o b igual a 0. O artista brasileiro Eduardo Cobra é considerado um dos maiores muralistas da atualidade. Ele vem ganhando destaque desde 2007 com o projeto Muro das Memórias, no qual retratou cenas antigas da cidade de São Paulo. Cobra é autor de mais de 500 obras espalhadas pelas ruas do Brasil e em outros 17 países. A pintura Imagine foi inspirada no cantor John Lennon. Considerando que o artista Cobra tenha usado uma superfície de 256 metros quadrados, com um formato similar a de um quadrado para criar essa obra, podemos escrever a equação do segundo grau x² igual a 256 para representar sua área, sendo x a medida em metros dos lados dessa superfície quadrada. Na letra A, quais números elevados ao quadrado resultam em 256? Então vamos lá. Que números que eu posso multiplicar por ele mesmo para chegar em 256? Perfeito! São os números 16 e menos 16. Ambos elevados ao quadrado me dão a resposta 256 positiva. Entre as respostas encontradas no item anterior, qual indica a medida dos lados dessa superfície quadrada? O número 16. Como se trata de uma medida, temos que considerar apenas o valor positivo, o valor maior do que 0. Veja como podemos resolver a equação x² igual a 144. Que números que elevado ao quadrado resultam em 144? Pessoal, lembrem-se que a raiz quadrada de um número ela é única. Por exemplo, a raiz quadrada de 144 tem um resultado único, que é 12. O que temos que observar em x² igual a 144 é que há dois números que satisfazem a equação. São eles o x igual a 12 e o x igual a menos 12, porque ambos elevados ao quadrado chegam na resposta 144. Portanto, esses dois valores são chamados de raízes da equação. Utilizando essas ideias, observe como foram resolvidas as equações a seguir. Menos 4x² mais 3 igual a 0. Então, vamos aplicar o princípio aditivo, ou seja, eu preciso eliminar o mais 3, então eu acrescento menos 3 nos dois membros da minha equação, e aí eu não altero a igualdade dela, e portanto eu fiquei com menos 4x² igual a menos 3. Agora eu vou dividir os dois lados da minha equação por menos 4, esse é o princípio multiplicativo, e quando eu faço essa divisão, eu cheguei em x² igual a 3/4. Vou extrair então a raiz quadrada dos dois lados, nos dois membros da minha equação, e chego então que o x é igual a mais ou menos a raiz de 3 dividido por 2. Assim, x igual a raiz de 3 sobre 2 e x igual a menos raiz de 3 sobre 2 são as raízes dessa equação. Agora é com você. Pause o vídeo agora e determine as raízes dessa equação. 2x² menos 8 igual a 0.
e eu te espero daqui um pouquinho para você conferir comigo a resposta. Galera, agora que você já tentou aí sozinho responder, resolver essa equação, vamos conferir se você acertou? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é eliminar esse menos 8. Então, eu vou adicionar mais 8 dos dois lados da minha equação. E assim eu fico com 2x² igual a 8. Vou dividir os dois lados da minha equação por 2 e eu fico então com x² igual a 4. E agora vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação e chego então que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Portanto, o x igual a 2 e o x igual a menos 2 são as raízes dessa equação. Veja aqui ao lado uma parte da resolução da equação. x² mais 2 igual a 0. Qual número real que elevado ao quadrado resulta em menos 2? Perfeitamente! Não existe um número que elevado ao quadrado seja negativo. Quando a equação não admite um número real de modo que torne a igualdade verdadeira, dizemos que ela não apresenta uma solução. Agora, vamos falar de equação polinomial do segundo grau incompleta, mas para o c igual a 0. Dolores tem uma escola de flamenco, uma dança típica da Espanha. Ela contratou um marceneiro para construir 2 tablados de madeira. Um com uma superfície superior de formato quadrado e o outro de formato retangular. Ambos com a mesma área. Observe a seguir a vista superior desses tablados com medidas em metros. As expressões algébricas que representam as áreas da superfície superior dos tablados são x² para o quadrado e 6x para o retângulo. Como os dois tablados têm a mesma área, podemos escrever a equação x², que é igual a 6x, que relaciona a área do tablado quadrado e a área do tablado retangular. Quais valores de x satisfazem essa equação? Ou seja, quais são as raízes? Pessoal, como que eu determino quais são esses valores? Eu vou pela tentativa e erro. Vou tentando jogar valores ali para ver quais que satisfazem x² igual a 6x. E aí eu observo que eu só encontro dois valores, o 0 e o 6, porque 0 ao quadrado é 0 e 6 vezes 0 também é 0. Ou ainda, 6 ao quadrado é igual a 36 e 6 vezes 6 também é 36. Veja como podemos determinar as raízes dessa equação. Aplicando as operações necessárias, podemos escrever todos os termos no primeiro membro. E a equação, então, fica assim: x² menos 6x igual a 0. Como x é fator comum dos termos que estão no primeiro membro da equação, eu posso deixá-lo em evidência. Eu posso aplicar a fatoração. Lembra? Aprendemos semana passada. Assim, se eu colocar o x em evidência, deixar ele destacado, eu vou obter o produto x que multiplica x menos 6 igual a 0. Observe que o produto desses fatores resulta em 0. Se o produto resulta em 0, pelo menos o primeiro fator x é igual a 0 ou o segundo fator, o x menos 6, é igual a 0. Assim, temos x igual a 0 ou x menos 6 igual a 0. E aí eu tenho uma equação de primeiro grau que eu resolvo e chego em x igual a 6. Logo, eu descobri que o 0 e o 6 satisfazem a minha equação x² menos 6x igual a 0. Portanto, são raízes dessa equação.
Lembrando que, como o problema envolve medidas de comprimento, o x não poderia ser igual a zero. Assim, nos sobra apenas a raiz, que é o x igual a 6. E nessa situação, as medidas dos lados do tablado, em metros, seriam as indicadas na figura ao lado. Usando a fatoração, determine as raízes da equação 2m² menos m igual a zero. Pessoal, esse é o momento que você vai pausar novamente o vídeo e vai tentar usar a fatoração aqui para resolver essa equação. Eu espero que você realmente tenha tentado, então agora vamos conferir se você acertou. Percebam que eu tenho o m em comum aos dois termos. Colocando o m em evidência, sobra dentro do parênteses 2m menos 1, e aí eu fico igual a zero. Assim, eu tenho m igual a zero ou 2m menos 1 igual a zero, que é uma equação do primeiro grau, e eu resolvo, chegando então a m igual a meio. Vamos falar agora de uma equação polinomial do segundo grau completa. E vamos utilizar o método da fatoração. Observe a equação do segundo grau, x² menos 6x mais 9 igual a zero. Dizemos que ela é completa, pois os valores dos coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Usaremos a fatoração estudada anteriormente para resolvê-la, ou seja, para determinar as suas raízes. Então, acompanhe o raciocínio. x² menos 6x mais 9 igual a zero, eu tenho que o x² é a multiplicação, é o quadrado do x. Que o 9 é o quadrado do 3. E que o menos 6x é menos 2 vezes o x vezes o 3. Assim, x² menos 6x mais 9 igual a zero pode ser substituída por x menos 3 elevado ao quadrado igual a zero. Perceba que a expressão x² menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito e que a escrevemos como o quadrado da diferença de dois termos, o x menos 3 ao quadrado. Escrever a equação do segundo grau como x menos 3 ao quadrado igual a zero nos ajuda a perceber que existe um número, o x menos 3, que elevado ao quadrado resulta em zero. E isso se deve ao fato do x menos 3 ser igual a zero. Portanto, x menos 3 é igual a zero, ou seja, a raiz da equação é o x igual a 3. De acordo com essas ideias, veja como podemos resolver a equação x menos 7 ao quadrado igual a 25. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é eliminar esse expoente 2. A gente extrai a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. Portanto, eu fico com x menos 7 igual a mais ou menos a raiz de 25. E assim, eu fico com x menos 7 igual a mais ou menos 5. Isso significa que eu tenho duas possibilidades. De x menos 7 ser igual a 5 positivo ou de x menos 7 ser igual a 5 negativo. Resolvendo essas duas equações, nós temos x menos 7 igual a 5, vou ficar então com x igual a 12, apliquei o princípio aditivo dos dois lados da minha equação, e a mesma coisa eu faço no x menos 7 igual a menos 5, e aí eu descubro que o x é igual a 2. Logo, o 12 e o 2 são raízes dessa equação. Seguindo o mesmo raciocínio, resolva a equação 3x mais 5 ao quadrado igual a 121. Vamos lá?
pausa o vídeo e tenta realizar sozinho. Depois, volta e confere comigo. Começamos aplicando a raiz quadrada dos dois lados da minha equação, e aí eu fico com 3x mais 5 igual a mais ou menos 11, que é a raiz de 121. Assim, temos duas possibilidades. A primeira, 3x mais 5 igual a 11, onde o 3x será igual a 6, e dividindo tudo por 3, chego que o x é igual a 2. Na segunda possibilidade, 3x mais 5 igual a menos 11. Vou ficar com 3x igual a menos 16, vou dividir os dois lados por 3, e aí eu descubro que o meu x é igual a menos 16 terços. Galera, esses dois valores são as raízes para essa equação. Aí no seu livro didático, na página 28, temos matemática em detalhes. E aí vamos descobrir uma outra maneira de resolver uma equação de segundo grau. E é por meio da fórmula resolutiva de equações do segundo grau. O matemático hindu Bhaskara viveu por volta de 1114 até 1185 e desenvolveu diversos problemas que envolvem a resolução de equações do segundo grau. Talvez seja por esse motivo que a fórmula resolutiva de equações do segundo grau tenha levado o nome de fórmula de Bhaskara. Pessoal, aí no seu material didático nós temos toda a demonstração de como foi criada essa fórmula resolutiva. Aqui eu vou te mostrar apenas como aplicá-la. Perceba que essa fórmula é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e tudo isso é dividido por 2a. Como eu tenho esse mais e menos antes de uma raiz dentro de uma equação, eu então tenho duas possibilidades. A primeira é o x1 e temos também x2. Percebam que essa expressão b ao quadrado menos 4ac é chamada de discriminante da equação e podemos representá-la pela letra grega delta. Portanto, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O estudo do discriminante do delta b ao quadrado menos 4ac é útil para determinarmos quantas raízes admite uma equação do segundo grau. Por exemplo, se o seu delta for maior do que zero, a equação admite duas raízes reais e distintas. Se o seu delta for igual a zero, a sua equação admite duas raízes reais e iguais. Mas se o seu delta for negativo, a equação não admite raízes reais. O uso da fórmula resolutiva e o estudo do discriminante são válidos tanto para equações completas como para as equações incompletas do segundo grau. Então, utilize a fórmula resolutiva de Bhaskara apresentada lá na página anterior para calcular as raízes dessa equação aqui. X ao quadrado mais 8x menos 48 igual a zero. A maneira mais fácil de aplicar a fórmula de Bhaskara é você calcular o delta separadamente. Então, a gente começa identificando os coeficientes, o A, o B e o C. Depois, calculamos delta e, por fim, descobrimos o valor do x. Quer ver? Então, vamos começar. Nessa equação, o valor do A é 1, do B é 8 e do C é menos 48. Descobrindo delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. O delta será igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 48. Logo, 8 ao quadrado é 64,
Menos 4 vezes 1 é menos 4, mas eu ainda preciso multiplicar pelo menos 48. Então, menos vezes menos, troquei o sinal para mais. E 4 vezes 48 é igual a 192. Portanto, o valor do delta é 256. Galera, agora que a gente já descobriu o valor de delta, vamos descobrir o valor do x, que é o que a gente está querendo realmente. O x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, porque o delta é o b ao quadrado menos 4ac, e tudo isso é dividido por 2a. Portanto, fazendo as trocas necessárias, temos que x é igual a menos 8 mais ou menos a raiz de 256 dividido por 2 vezes 1. E assim, chegamos que o x é igual a menos 8 mais ou menos 16 dividido por 2. E separando agora o positivo e o negativo da raiz, temos x1 igual a menos 8 mais 16 dividido por 2, que vai ser 8 dividido por 2 e, portanto, 4. E o x2, que é igual a menos 8 menos 16 dividido por 2, vai me dar menos 24 dividido por 2. Portanto, o meu x2 é igual a menos 12. Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Mas lembrem-se, temos mais uma aula nessa semana. Então, eu te espero lá.